Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a nossos amigos ouvintes, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance as nossas vidas, trazendo luz, bênção e vitória para toda a vossa casa e a vossa família. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. Embora leve um período de tempo impossibilitado de gravar devido à minha ocupação, no momento em que eu estava desocupado também não houve probabilidade de voltar a gravar essas meditações, essas reflexões, devido a alguns barulhos aqui na minha rua, mas hoje resolvemos tentar dar continuidade a esse trabalho, que é o trabalho do Senhor para alcançar as almas, porque Deus ele tem sempre o melhor para o ser humano que ele criou. E você, meu amigo ouvinte, minha amiga, meu irmão, minha irmã, compartilhe esse trabalho com seus amigos, passe adiante para mais alguém, porque a palavra do Senhor ela tem o poder de transformar vidas, de libertar, de abençoar famílias, de restaurar casamentos, e você pode ser uma pessoa, um meio de transporte para que essa mensagem da palavra de Deus alcance o coração de mais alguém e quem sabe através da reflexão e da aceitação da palavra do Senhor aconteça mudanças, transformações benéficas nos lares, na família, em vidas, em almas que são valorosas, mas que o inimigo de nossas almas todos os dias investe para tirar o valor do homem que Deus criou à sua imagem e semelhança, para desvalorizar. O inimigo investe para colocar na mente, dizendo que não tem mais jeito, que é o fim. Investe cegando o entendimento para que não enxergue a luz da verdade. Mas o Senhor ele não desistiu de você, o Senhor não desistiu do seu semelhante, o Senhor não desistiu do homem que ele criou. E por não desistir, ele nos coloca nesses atos de pregoar a sua mensagem, a sua palavra de amor. E nessa tarde, nesse momento que estou gravando esse vídeo, eu quero trazer uma reflexão sobre alguns passos cabíveis para uma restituição. E nós vamos tomar por base o livro de Lucas, no seu capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo de número 24. Nós vamos ler uma leitura um pouco extensa para que nos traga um entendimento. Que diz assim a palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo número 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: traz depressa a melhor roupa e veste-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés.
e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glória a Jesus. Queridos, esse texto bíblico, ou seja, o capítulo 15 de Lucas, ele conta 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, que é a primeira parábola, a parábola da dracma perdida, e a última parábola desse capítulo do livro de Lucas, o capítulo 15, é a parábola do filho pródigo. Quando nós lemos o capítulo 15 de Lucas, nós vemos e percebemos que a ovelha se perdeu por falta de senso de direção, por falta de conhecimento. Que o texto da ovelha perdida vai dizer que a ovelha se perdeu. Já a moeda, quando fala da moeda, da dracma, fala da dracma perdida, revela uma falta de cuidado. A falta de cuidado levou uma perda. Mas quando chega na parábola do filho pródigo, já vai falar de uma forma diferente. Vai falar de se perder por escolha. Nós vemos algumas ações diferentes uma da outra. A parábola da ovelha perdida, nós vemos que o pastor, que aqui representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás da uma perdida. Mas por que ele foi atrás? Porque não foi uma escolha dela se perder. Foi uma falta de conhecimento, de senso de direção, errou o caminho. O texto é claro em dizer que a ovelha ela se perdeu, não foi uma decisão por escolha. E para que ela fosse restaurada a sua posição, o bom pastor, o pastor, que a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, ele foi em busca dela. Aqui entendemos que Jesus vai em busca, vai ao resgate daquele que se perde por falta de conhecimento, por falta de senso da verdade, do caminho. E ele vai em busca e cuida das suas feridas. Já a parábola da dracma perdida nos mostra que houve uma perca por falta de zelo, de cuidado. Quando nós lemos a parábola da dracma perdida, a partir do versículo de número 8, vamos ver que a mulher estava com a casa em escuridão e além de estar com a casa na escuridão, havia sujeiras. Então já mostra um tipo de perca e perca de valores diferente, que o valor se perdeu devido à sujeira da casa. E existem sujeiras que tiram o nosso valor. Então assim, as 2 primeiras parábolas, ela revela percas de formas diferentes e regenerações por caminho diferente. A ovelha perdida foi regenerada ao aprisco que o bom pastor foi buscar, porque ela se perdeu por falta de senso de direção, de conhecimento. Ela se perdeu, não foi uma coisa que ela quis, decisão que ela tomou. A dracma perdida, o valor foi recuperado por procurar acender a lamparina e enxergar a sujeira e fazer uma faxina, uma limpeza. E quando se fez essa faxina, essa limpeza, recuperou o valor. A terceira parábola, ela já nos dá um rumo diferente. Ela já nos ensina que o filho se perdeu por um comportamento de obstinação ou por escolha, decisão que ele tomou. Ele estava dentro da casa do pai, mas ao invés de olhar para o que tinha dentro de casa e valorizar dentro de casa, ele estava dentro de casa e olhando para fora. E esse olhar para fora atraiu a ele a tomar um rumo, a fazer uma escolha que lhe levou a percas, que lhe levou a decepções. A insatisfação de um coração pode levar uma vida a decepções, e na maioria decepções que deixam marcas irreparáveis. Embora existem decepções que podem ser reparáveis. E com Cristo, Ele pode regenerar as nossas vidas, independente de se perder por falta de senso, por não ter um conhecimento, por não saber o caminho, como a ovelha.
Deus ele nos dá um ensinamento através da sua palavra de uma regeneração, recuperar principalmente valores, que valor perdido dentro de casa não se recupera lá fora, se recupera dentro de casa, se recuperar através de fazer uma limpeza, tirar a sujeira que está tirando o valor, e isso acontece muito, principalmente na família, que existem comportamentos que suja a imagem, que suja o caráter, que mancha uma série de áreas, e isso tira o valor e termina produzindo percas. Mas acendendo a luz da palavra, que a Bíblia diz que é lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, acendendo a luz da palavra, podemos enxergar onde está a sujeira do pecado em nossas vidas, e quando começamos a fazer essa faxina, essa purificação, o valor é regenerado. E a decisão do filho, a obstinação do filho perdido, do filho que se perdeu, que tomou a decisão, para eles alcançar uma restauração, ele precisou de alguns passos. E nesse momento eu quero meditar ou trazer uma reflexão acerca de passos para alcançar a restauração. E esse espaço pode ser usado para uma restauração na vida conjugal, para restauração na vida espiritual, para restauração em vida profissional, depender da sua necessidade, você, meu amigo e minha amiga ouvinte. E é só você dar ouvido à voz do Senhor e procurar aplicar em sua vida. Medite em alguns passos. O texto bíblico no livro de Lucas, o capítulo 15, onde nós lemos, nós vamos ver aqui que no versículo 17 vai dizer que e caindo em si, quer dizer, e se cair em si fala de uma conscientização, fala de um reconhecimento que errou, fala de que ele se conscientizou. Enquanto o homem, a mulher, o ser humano, ele não toma consciência dos seus erros, dificilmente ele consegue se regenerar. Enquanto o homem não toma consciência do que está trazendo um gasto desnecessário em uma área logística, em sua empresa, em sua vida trabalhística, em sua casa, em questão de administração financeira, enquanto não cai em si e não acorda para a vida, não se conscientiza do que é que causou e que levou aquele acontecimento, dificilmente pode alcançar uma restauração, uma solução para o problema. Então, o primeiro passo, depois de toda a perca, de todo o sofrimento, depois de viver absolutamente, de gastar tudo que tinha, o primeiro passo para começar uma restauração na vida do filho pródigo, que a gente pode comparar essa parábola também com uma parábola do pai amoroso, na vida do filho pródigo, o primeiro passo que ele teve necessidade para alcançar uma restauração foi se conscientizar da situação da sua vida, do que levou a ele estar naquele estado. E o texto bíblico no versículo número 17 vai estar dizendo: e caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Essa conscientização fez com que ele percebesse que ele tinha tomado uma decisão errada, que em casa ele tinha tudo, que não precisava ele ter saído. Mas quando ele estava dentro de casa, ele não estava olhando para dentro da sua casa, para os valores que tinha dentro de casa. Ele estava olhando para fora. E olhar para fora, ele foi atraído pela uma vida de engano, porque o pecado ele oferece muitos enganos na vida. O pecado ele promete uma liberdade enganosa, mas na verdade traz a escravidão. O pecado ele promete uma vida enganosa, mas o que na verdade o pecado produz é escravidão. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 8, versículo de número 34,
nós vamos ver Jesus dizendo que em verdade, aquele que pratica o pecado, ele se torna escravo dele. Então, em si, na ilusão, na forma enganosa que o inimigo de nossas almas, ele não vem dizendo que ele é inimigo, ele vem com o sapatinho de lã, ele vem oferecendo as coisas, a solução, abrindo portas largas, parecendo que é boa, parecendo que é uma liberdade, mas na verdade é uma cilada para levar o homem à escravidão, para levar o ser humano à escravidão. Então, o pecado ele promete liberdade, mas na verdade ele produz a escravidão. E João capítulo 8, versículo número 34, ele vai nos alertar disso. O pecado ele promete sucesso, mas na verdade, quando o homem vai se dar conta, é o fracasso da família, o fracasso da vida profissional e um fracasso de uma série de áreas, inclusive saúde, e o fracasso da vida espiritual. Então nós temos que ter muito cuidado em deixar de olhar para dentro de casa, principalmente você que é evangélico, que tem deixado de olhar para as maravilhas que Deus tem para oferecer na igreja, através da sua palavra e da comunhão com a sua vontade, e passa a olhar para uma liberdade mentirosa, enganosa do mundo. Porque o pecado ele promete sucesso, ele promete muita coisa enganosa, mas na verdade ele só produz fracasso. O pecado, ele promete uma liberdade de vida, mas como diz a Bíblia no livro de Romanos, no seu capítulo número 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ele leva à vida eterna. Então, o primeiro passo para uma restauração que o filho pródigo ele obteve foi cair em si, conscientizar-se que quem errou foi ele. Então, nesse se conscientizar, que ele se conscientizou, nós vamos para o capítulo 15, versículo 19, ele diz: já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Isso aqui revela reconhecimento. Quando ele se conscientizou, ele reconheceu os seus erros, que é o segundo passo para uma restauração, principalmente vinda da parte de Deus. O segundo passo é reconhecer os seus erros, e é um passo que todos nós precisamos dar, é reconhecer o erro. E quem reconhece os seus erros não vai para redes sociais, como nós vemos muitos hoje que fracassou na vida espiritual, fracassou na família, fracassou na vida trabalhística, e ao invés de procurar olhar para si mesmo, cair em si, se conscientizar, dar o primeiro passo para a restauração de sua vida e reconhecer os seus erros, que é o segundo passo para a restauração de sua vida, a gente vê muitos hoje usando as redes sociais para acusar, para apontar erro até de outros, para culpar pastores, culpar a igreja, culpar pessoas. Nós vemos que esse filho pródigo, ele não culpou ninguém do seu fracasso, ele não culpou ninguém das suas percas. Ele caiu em si, se conscientizou que ele tomou a decisão errada e reconheceu que ele foi quem errou. E isso são passos para alcançar a bênção, para alcançar a graça, o favor da graça de Deus e uma restauração na vida espiritual. Esse espaço de reconhecer os seus erros pode trazer a restauração de uma vida conjugal, porque tem muita gente que erra, toma decisão, faz escolhas na vida, e quando o fracasso bate na porta, culpa a esposa, ou a esposa culpa o esposo, culpa amigos, sai procurando pessoas para colocar a culpa, e ao invés de ter uma restauração na sua família, só aumenta o processo de degradação e destruição. Mas quando passamos a se conscientizar das brechas que damos, dos erros que cometemos, e entendemos que a culpa é nossa e não dos outros, porque ninguém é forçado. Quem tenta impulsionar o homem a empurrar para o pecado é o diabo. Deus deu livre-arbítrio ao homem. Então, por mais que alguém ao redor erra, você só erra se você se entregar, se você querer também errar. Então não tem do que você culpar. Então, reconhecer, não, eu deixei de olhar para Jesus e eu errei. Então, assim, para uma restauração até mesmo no casamento, na família, é passar a reconhecer o erro.
Deixa de estar botando a culpa na esposa, no filho. Ainda que ela tenha tido algum comportamento, que o comportamento errôneo levou você a errar também, é você primeiro buscar o reconhecimento seu. E isso vai começar a abrir porta para a graça, para o perdão, para a misericórdia, aonde acontece a restauração. Quem sabe eu estou nesse momento fazendo essa reflexão aqui e Deus está lhe instruindo a você reconhecer as suas decisões erradas e restaurar a sua família, trazer a paz de você de volta à sua esposa que você ama, mas o seu comportamento levou a um fracasso, a uma situação que hoje você está passando, que não era para você passar. Quem sabe você, esposa, está ouvindo essa mensagem desse momento e Deus está te chamando a conscientizar aos comportamentos que levou e que deu probabilidade de um fracasso na sua vida conjugal. Mas o Senhor, Ele tem a vontade, Ele quer restaurar a tua vida, a tua família, o teu casamento, a tua vida espiritual e salvar a tua alma. O primeiro passo do filho pródigo foi cair em si, reconhecer que errou. O segundo passo que nós encontramos é reconhecer os erros, e quem reconhece seus erros não fica procurando em quem botar a culpa, reconheceu e assumiu. E isso chama-se sinceridade, verdade, que abre a porta da graça para Deus atuar, para Deus agir. Mas enquanto eu estou todo torto, todo errado, procurando culpar os outros, corre o risco da trombeta tocar e em vez de eu alcançar a salvação, eu alcançar a condenação. Porque eu não vou ser salvo. Eu todo torto, eu com a vida perdida, desviado dos caminhos do Senhor, usando as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e qualquer outro tipo de meio de rede social para culpar e estar acusando o erro dos outros, quando eu preciso me conscientizar e reconhecer os meus erros. E aí ele se conscientizou, reconheceu os seus erros, e ele, quando ele fez isso, ele se levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É o terceiro passo, foi que ele se levantou e foi de volta. Mas para ele voltar ao seu pai, ele precisou de conscientização, cair em si, reconhecer os erros, não deixar de acusar os outros, não botar a culpa nos outros, mas reconhecer que ele chegou àquela circunstância de vida foi porque ele aceitou tal comportamento, ele quis, ele olhou lá para fora, deixou de olhar para dentro de casa, e isso lhe deu uma probabilidade de fazer uma escolha que parecia ser correta, mas ele estava cego pela ilusão do mundo e que lhe levou ao fracasso. E depois que ele chegou ao fracasso, o que fez ele alcançar uma restauração foi conscientizar, reconhecer os seus erros. E quem reconhece que errou, não fica culpando os outros. Você não vai alcançar restauração para a sua vida em nenhuma área, família, financeira, espiritual, em área nenhuma. Ficar aí com esse negócio de estar o tempo inteiro procurando quem acusar e botar a culpa em alguém. Você vai alcançar restauração diante de Deus quando você reconhecer os seus erros, se conscientizar, reconhecer os seus erros e procurar se levantar e voltar para os braços do Pai. Voltar para a presença do Pai. Para finalizar, deixa eu te apresentar uma coisa importante que nós vemos aqui nessa parábola. Além de se conscientizar, além de reconhecer os seus erros e procurar se levantar e ter com o Pai, e esse conscientizar, entender que errou, reconhecendo os erros, entendeu? Caiu na consciência em si, não, eu fiz uma escolha errada, eu errei. Reconhecer os erros e quando ele disse, vou me levantar e ter com meu pai, é que ele já estava com um quarto passo em sua vida, que foi a chave que escancarou a porta para a restauração. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 1, versículo 15, nós vemos que Jesus, apresentando a pregação do Evangelho, se resumindo em arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Essa mensagem apresenta a restauração do homem
que caiu ao pecado, através de aceitar Cristo, o Evangelho de Cristo, para voltar a ser restaurado a uma comunhão, um relacionamento com Deus. Então, de todos os passos de se conscientizar, reconhecer que errou, se arrepender é o passo importante. Foi o quarto passo que ele teve em sua vida, foi o arrependimento. E quando o homem se arrepende, ele confessa e ele disse assim: eu vou dizer a meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Essas palavras revelam arrependimento, remorso de uma decisão que tomou quando não estava devido ter passado a olhar lá para fora, cegou a sua consciência, porque deixou de olhar para as maravilhas, deixou de olhar para o bem, deixou de olhar para as riquezas que tinha dentro de casa e passou a olhar para fora. Aí quando passa a dar valor às coisas de fora e não as de dentro de casa, passa a ficar cego, a não ver os valores mais, não enxergar os valores dentro de casa. E ele só conseguiu enxergar o valor dentro de casa quando caiu em si, se conscientizou. Todos nós, só alcançamos restauração em todas as áreas da minha vida quando nos conscientizamos da causa que levou aquele fracasso em nossas vidas. Quando tomamos consciência, reconhecer, então em todas as áreas, financeira, saúde, quando tomamos consciência de que a nossa forma de se alimentar está alimentando, está fornecendo, está gerando probabilidade de aquela doença permanecer ou adoecer o nosso corpo, de imediato, se tomamos consciência, precisamos, nessa consciência, deixar de fazer. Então, a Bíblia diz que os que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Ele voltou com tanta humildade que, quando há arrependimento, tem humildade. Alguém que diz que se arrependeu e não se comporta humildemente, não está arrependido. Ele voltou com tanta humildade que ele disse: pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele quis ser como um dos jornaleiros, dos trabalhadores do seu pai. Mas o outro lado da história do filho pródigo é que nós vemos aqui que Deus, através dessa palavra, ele nos ensina que ele não prende aquele que está decidido a sair. Às vezes na nossa vida a gente tenta segurar alguém dentro da igreja, dentro do evangelho. Está querendo dizer, a gente vai atrás, insiste. Mas a gente vê aqui que aquele que está decidido a sair, Deus não prende. Quando o filho pródigo ele decidiu sair de dentro de casa, não era a hora. O pai sabia que ele não estava preparado. Mas como o evangelho ele nos oferece livre arbítrio de escolha, não é forçado, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. O pai ele não prendeu o filho. O pai não prendeu, porque não adiantava o pai tentar segurar ele quando ele já estava decidido a sair. Quando ele já estava decidido a sair de dentro de casa. Mas não é porque o pai não prendeu que ele estava decidido a sair que o pai abandonou. Você vai encontrar aqui no texto dizendo que havia um bezerro. Algumas traduções vai dizer um cordeiro cevado. O que era isso? Você já parou para meditar? Porque o que é um cordeiro cevado, um bezerro cevado? É aquele bezerro que ele está sendo alimentado para uma ocasião. O pai sabia que ele ia voltar. O pai estava esperando. Ele só precisava tomar decisões que ia lhe promover essa restauração. E quando ele tomou as decisões corretas, ele alcançou a restauração. Ele voltou tão humilde que ele quis ser servo e não filho. Mas as decisões que ele tomou lhe restaurou a sua casa como filho, recebendo veste nova, anel novo, calçado novo. E o pai disse: vai lá agora, aquele bezerro que está sendo cevado,
que eu estava servando era para essa ocasião. Eu estava esperando ele voltar. O Pai te espera você voltar. O Pai tem algo preparado para a tua vida. É só você reconhecer, conscientizar, e a restauração vai acontecer. Deus quer restauração no teu casamento. Deus quer restauração na tua vida trabalhística. Deus quer restauração na tua vida financeira, administrativa. Só precisa reconhecer, se arrepender e se colocar de pé e ir de encontro ao Pai, e caminhar na direção do Pai. Que Deus abençoe, que essa palavra faça efeito na sua casa, na sua família, nos seus corações, e que em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo haja restauração na sua família. Embora você vai estar assistindo esse vídeo, é um vídeo gravado, mas se você crê, mesmo que é um vídeo gravado, curve a sua cabeça e faça essa oração junto comigo. Ó Pai Santo, Deus eterno e maravilhoso, perdoa as minhas fraquezas, as falhas, onde eu errei tomando uma decisão quando pensava que estava certo, mas não estava. E traz de volta, Senhor, a força em minha vida para que eu caminhe na Tua direção e alcance a restauração. Pai eterno, restaura a família, restaura o casamento, restaura a saúde, restaura a vida profissional, repreende toda a armadilha do inimigo e abençoa, Senhor, esse Teu filho, essa Tua filha, que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo essa oração e que está reconhecendo que se der esses passos, a sua vida será restaurada. Deus, eu te peço, toma agora com mãos fortes, meu Deus eterno, e sustenta para que consiga dar os passos corretos para alcançar restaurações em sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu te peço a tua bênção sobre toda a família, em nome de Jesus. Deus abençoe meu amigo, minha amiga, que a graça do Senhor permaneça sobre sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clique lá, curta, e vamos ser canal de bênção, levando a palavra de Deus a mais corações. Deus abençoe.